formado, Uhum. mas em parte, porque, Sim. inclusive, o indivíduo que protagonizou aquele escândalo que se tornou meme, ele é licenciado em teologia. Uhum. Vou dizer aqui claramente, baby, tem licenciatura em teologia. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa, o vosso e nosso espaço para reflexões bíblicas, teológicas, filosóficas e até mesmo histórica. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado opiniões diversas e um tema muito contextual. Nós estamos a falar da proposta de alteração à Lei número 12/19 de 14 de maio, que fala sobre a liberdade de religião e de culto. Para já temos aqui o nosso convidado. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso espaço. Viva, muito boa tarde, caríssimo irmão. Para mim é um prazer estar aqui convosco. Ok. Gostaria que se apresentasse mesmo à nossa audiência. Ok. Uhum. Bom, Simão Rogério, meu nome, casado, diácono, também sou professor de introdução ao direito, e fora isso também sou assistente. Penso que é o suficiente para início de conversa aqui sobre esse assunto. Assistente jurídico. Assistente jurídico, sim, assistente jurídico e consultor também. Uhum. Yeah. Fiquei a saber que também é comentador da rádio Sim. Toquista, metodista. Toquista, comentador residente do Espaço de Curiosidades Jurídicas, às Ok. quartas-feiras. Uhum. Estamos lá comentando questões jurídicas de modo descontraído também. Ok. Então, pessoal, hoje nós, como disse no princípio, vamos falar sobre esta proposta de lei que fala sobre as novas exigências às igrejas, ok? Em Angola. E temos aqui o nosso convidado que nos vai ajudar a compreendermos, a interpretarmos este documento. E nós vamos fazer aqui o exercício de falarmos desta proposta em pelo menos três perspectivas: na perspectiva social, na perspectiva legal ou jurídica e finalmente também na perspectiva bíblica. E esse novo documento pelo menos chama a atenção em três pontos fundamentais, que serão os subtemas da nossa conversa aqui. Primeiro é o fato da obrigatoriedade de grau de licenciatura para os pastores ou líderes religiosos. O segundo ponto que pretendemos abordar também é que tem a ver com o fechamento das igrejas que se reúnem em locais inapropriados, como quintais, apartamentos e até mesmo armazéns. E o último ponto que nós gostaríamos também de tomar um pouquinho de atenção tem a ver com os uniformes que vão identificar os fiéis e os líderes religiosos. Mas isso aqui encontra-nos num cenário que acho que seria o nosso ponto inicial, que praticamente vai servir como o pano de fundo, que é o princípio da laicidade. Então, para já eu gostaria que nos ajudasse a compreender o que é um Estado laico. Qual é o princípio da laicidade? O que tem a ver este ponto? Bom, inicialmente, como disse muito bem, a proposta ela vem trazer várias questões que acabam por violar vários princípios, e principalmente aqui o princípio da laicidade. O princípio da laicidade, que é estabelecido no artigo 10º da Constituição e o artigo 41 também faz alguma menção a isso, é um princípio segundo o qual o Estado deve inicialmente se abster de adotar para si uma religião. Ou seja, o princípio da laicidade inicialmente nos remete a uma certa neutralidade da parte do Estado. O Estado é neutro com relação à adoção de uma religião específica para ser a religião do Estado. Nessa dimensão nós temos o princípio da laicidade. Entretanto, o princípio da laicidade também indica ou impõe que o Estado não só vai se manter neutro, mas como também não vai ter
poder para atuar, digamos aqui, intramuros, ou seja, dentro daquilo que são as questões religiosas como tal. Então, o Estado deve se abster, nos termos desse princípio, de tanto legislar ao ponto de criar condicionamento ao exercício normal da liberdade religiosa. E esse princípio tem aqui alguns fundamentos históricos importantes. É que muito antes dos Estados modernos que nós conhecemos, o Estado era praticamente dominado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Exato. Então, nós temos essa entidade religiosa a dominar o cenário político. Quem eram os governantes? Eram aqueles que eram escolhidos pelos papas. Só que a partir dos anos 1630, estamos a falar da guerra dos 30 dias, como consequência também um pouquinho daquilo que é a questão da reforma protestante, nós viemos conhecer essa distinção entre Estado e Igreja. A partir dali, depois com trabalhos feitos por Abraham Kuyper, que lança fundamentos para a compreensão daquilo que são as duas esferas, o Estado e a Igreja, nós começamos então a ter, digamos, a solidificação desse princípio da laicidade, que hoje em dia tem essa ideia, como eu disse, primeiramente, uma neutralidade da parte do Estado e, segundo, uma limitação da parte do Estado em legislar especificamente sobre matérias religiosas. Isso não significa que o Estado não vai legislar, mas que, no que diz respeito ao Estado, é simplesmente criar bases ou princípios com base no qual as confissões religiosas vão poder se nortear. Nós temos, por exemplo, a questão do princípio da ordem pública, que são princípios que vão guiar as confissões religiosas no exercício do seu direito de liberdade de religião e de culto. Então, nesse ponto, em que medida ou até que ponto o Estado deve intervir em assuntos ligados a práticas da religião, sem ferir com a laicidade? Sim, a própria Constituição, ela é, digamos, até certo ponto cautelosa, no número 3 do artigo 10º, ao deixar claro que as confissões religiosas são livres desde que as práticas religiosas não atentem contra a dignidade da pessoa humana e a própria Constituição. Embora falar de Constituição seja muito genérico, mas nós entendemos que quando se fala aqui de Constituição, esteja a se referir sobretudo aos direitos fundamentais, por exemplo, ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana. Uma religião cujas práticas levem à degradação da integridade física de uma pessoa estaria a agir à margem da lei. Logo, nesses termos, o Estado teria legitimidade para intervir. Ok. Um ponto sonante aqui é que muitos ainda têm, se calhar é a interpretação, e gostaria que nos ajudasse mesmo a compreender aqui. Alguns têm já este documento como sendo oficial e outros dizem que é simplesmente uma proposta, mas afinal de contas é uma proposta, já está em vigor. Como é que nós vamos compreender isso? Sim, e esse é um ponto muito importante, porque aqui é preciso compreendermos o processo legislativo. Okay. Como é que se dá o processo legislativo? O processo legislativo começa essencialmente com uma proposta, que ela pode tanto partir do Presidente da República, estamos aqui a falar do titular do Poder Executivo, como também pode partir dos deputados da Assembleia Nacional. Desculpa, esse telefone está chamando. Sim. Então, o processo legislativo começa assim. Até que a lei se torne obrigatória, nós temos praticamente 5 fases. Nós teríamos a proposta, depois a discussão. Dentro da discussão, nós teríamos a discussão na generalidade, na especialidade, depois a aprovação na globalidade ou na especialidade. E em que fase nós estamos? Essa lei, pelo que pude apurar até então, está na fase da discussão, na especialidade, porque já foi aprovada na generalidade. Ou seja, na generalidade, o que acontece? A lei é apresentada ao Parlamento e o Parlamento decide se aquela lei pode ou tem alguma relevância para aquele momento. Se o Parlamento entender que há relevância para aquela lei naquele momento, ela passa para a especialidade. Na especialidade, vai se discutir artigo por artigo. A letra da lei se vai procurar discutir e chegar a uma conclusão. Muitas das vezes a lei
ela entra na sua forma original, mas quando é publicada, ela é publicada com adendas. Por quê? Porque na discussão, na especialidade, percebeu-se que há alguns artigos, há algumas normas dessa proposta que não, que, digamos, não vai de encontro com o propósito da própria lei em si. Então, a lei, a proposta, no caso, deve estar a tramitar lá no Parlamento nessa fase. Depois vai passar pela promulgação. A promulgação é o ato mediante o qual o Presidente da República vai dar a conhecer a existência de uma lei e intimar a obediência da mesma. Só que, mesmo nessa fase da promulgação, a lei não se torna ainda obrigatória. Mas já se ouve já, igrejas que estão sendo fechadas. Infelizmente, foi isso que nos deixou assustados. Quando constatamos, por exemplo, no Dondo e no Namibe, algumas igrejas a serem fechadas. E incrível, eu fiquei realmente muito espantado quando eu vi a fundamentação para o fechamento dessas igrejas, baseava-se na Lei 2, que é uma lei que já foi revogada pela Lei 12. Ou seja, eu fiquei, será que houve alguma repristinação aqui? Ou seja, será que a proposta vai ressuscitar a Lei 2, o que seria a repristinação? Mas não. A lei só se torna obrigatória nos termos do artigo 5º do Código Civil depois de publicada em Diário da República. Ou seja, que é a fase final... Que ainda não se fez até que então. Ainda não se fez. E mais, a publicação em Diário da República também pode trazer consigo o que nós conhecemos em direito como vacatio legis, ou seja, um espaço. Que é isso? A vacatio legis seria o espaço que intermedia a publicação e a entrada efetivamente em vigor de uma lei. Então, imagine que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Lei Geral do Trabalho. A Lei Geral do Trabalho foi publicada em março, se a memória não me traiçoa, só entrou em vigor em dezembro. A lei entendeu dar esse período de vacância, porque para as entidades empregadoras irem se preparando, criarem as condições, de maneiras a que, quando a lei entrar em vigor, encontre uma realidade social preparada para o cumprimento daquela lei. Agora, imagine eu ouvir o pronunciamento de uma entidade que me parece ser o diretor da cultura daquela circunscrição, a dizer que os pastores têm até 10 dias para conseguirem um certificado. Cheguei de ver também. Então eu fiquei assim, meu Deus, será que agora existe, como alguém disse, será que agora existe fast food teológico? Ou seja, em 10 dias você consegue um certificado de 10, certificado superior de teologia. Então, a lei está, ou seja, a proposta encontra-se em discussão, logo não tem eficácia jurídica. Se for para aplicarmos qualquer coisa em matéria de religião e culto, deve ser com base na Lei 12/19. Pessoal, está aqui a nossa introdução. Conforme eu disse, nós estamos a fazer aqui uma leitura da proposta de alteração à Lei número 12/19, de 14 de maio, que fala sobre a liberdade de religião e de culto. Se já estás a gostar do conteúdo, dá aquele like, se inscreva ao nosso canal, que ainda há muita coisa boa, boa e interessante ao longo do nosso episódio. E para já convidamos a vocês também que estão aí do outro lado a se interessarem mesmo pelo tema, a lerem os artigos que estão disponibilizados e até mesmo a nossa Constituição, ok? Gostaria agora que falássemos um pouco da introdução do próprio documento. Eu gostaria de fazer uma leitura muito rápida e depois, se calhar, vais aqui comentar. Permita-me ler o documento para a gente procurar saber quais são as razões que levou o Estado a fazer essa alteração à lei anterior. Permita-me ler. Considerando que a lei número 12/19 de 14 de maio sobre a liberdade de religião e de culto se encontra desajustada face aos desafios impostos pelo contexto do fenômeno religioso em Angola, urge criar diretrizes claras para a regulamentação de atividades religiosas com medidas específicas para abordar práticas que possam representar riscos para a ordem pública ou a integridade social, bem como implementar um sistema
de monitoramento e fiscalização para assegurar que as práticas religiosas estejam em conformidade com a legislação e para detectar as atividades não autorizadas ou irregulares. A Assembleia Nacional aprova, em nome do povo, nos termos das disposições combinadas da linha B do artigo 161, a linha B do artigo 164 e a linha D do número 2 do artigo 166, ambas da Constituição da República de Angola. Então temos aí a parte introdutória do documento. Parece que o Estado detectou um problema real no contexto da religiosidade angolana que os faz alterarem a lei que na altura estava vigente. Sim, sim. Normalmente a lei ela tem o que nós chamamos de preâmbulo, que é a parte introdutória, no qual são explicadas as razões para a publicação daquela lei. E não só, há também algumas matérias disponíveis em várias plataformas digitais de jornal, onde o ministro da Cultura fala sobre a razão de ser dessa lei. Bom, há aqui, por exemplo, nas falas do ministro, uma necessidade de ajustar a lei ao tecido social. E como disseste, sim, o Estado identificou um problema e entendeu que a maneira mais viável e eficaz de resolver esse problema é através de uma lei. Mas, mais, há aqui alguns perigos, sobretudo, se olharmos para o preâmbulo. Primeiro, o Estado também fala de monitoramento das igrejas, sim, ou fiscalização das igrejas, o que é até já um exagero e desnecessário, porque o Estado aqui daria-se o trabalho de ser o fiscalizador das igrejas e mais. Isso surge, e eu pude apurar aqui junto. Mas por que seria um problema se, por exemplo, em outras esferas há também essa fiscalização, monitoramento? Não, eu acho que o ponto é que já existe um instituto, o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, o INAR. Para que criar, por exemplo, o INAR seria responsável seria uma entidade estatal que lidaria diretamente com questões religiosas. E o que se espera, por exemplo, é que o INAR seja ocupado por pessoas idôneas e conhecidas em religião. O INAR é um instituto do Estado? Instituto do Estado, Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, o INAR. E pronto, portanto, espera-se que o INAR seja a entidade responsável por, digamos, não sei, se calhar a expressão monitoramento, que aqui faz referência, seja através do cadastramento, que as igrejas oficiais reconhecidas pelo Estado são cadastradas, e o Estado tem então ali um catálogo, uma lista das empresas, e se calhar o monitoramento a que se faz referência ali é através de olhar para as igrejas inscritas nesse documento e ver se se as práticas não atentam contra aquilo que está na Constituição. Esperamos que seja isso, porque se não houver, se a interpretação de monitoramento for contrária a essa, nós estaríamos sim num Estado a voltar a ser, digamos, controlador, porque essa aqui seria a expressão, digamos, sinônima de monitoramento, controlador dos assuntos religiosos. E eu penso que o Estado seria inútil, porque o Estado tem muitas coisas com as quais preocupar-se e não deveria, digamos, gastar tempo com um assunto, sobretudo com um assunto religioso, que diz respeito a uma outra esfera e que o Estado, com relação a essa entidade, tem, digamos, algumas limitações para a sua atuação. Portanto, eu acho que, só pelo preâmbulo, o problema que se identificou e a medida que se achou viável para atacá-la está desajustada. Embora o ministro diga que há necessidade de ajustar, mas o que parece é que a medida vem desajustada. Em que medida é que os órgãos, imagine, vou dar aqui um exemplo redondo, por isso estão lá a fechar as igrejas. Primeiro, a fechar as igrejas, com base em qual lei? Se a proposta não entra em vigor. Exato. Então, tu vês que o Estado quer
vestir uma autoridade, agir com uma certa autoridade, mas não agir conforme. Logo, eu acho que, pelo menos a leitura que faço é que há um desajuste completo com relação àquilo que o Estado, com o problema, porque aqui o Estado identificou um problema, mas o problema não é em si a causa, é o efeito. Mas quais são os problemas reais que o Estado identificou? Pelo menos no... Há uma conferência que pouco está a se falar, mas um amigo me alertou para ela. Há uma conferência que foi realizada o ano passado, em maio de 2024. A conferência foi realizada pelo Ministério da Cultura. O tema da conferência, se a memória não me atraiçoa, foi o impacto do fenômeno religioso na ética na ética e desenvolvimento social, alguma coisa nesses termos. Okay. Nessa conferência, só pelo título já se mostra muito tendencioso, porque o que se queria analisar é como se a igreja, o fenômeno religioso, fosse responsável ou é responsável da degradação moral. Então, a própria conferência... Ou se calhar espera que seja um agente muito ativo e que praticamente não tem feito a sua função e em função disso a realização dessas tais conferências. Esse é o problema. Sempre que houve alguma alteração na lei sobre a liberdade religiosa e de culto, houve um antecedente de uma forma, vamos aqui dizer, de manipulação da opinião pública. A própria Lei 12/19, antes de entrar em vigor, nós tivemos o programa na lei. Sim. Com exposição de uma parte daquilo que é o fenômeno religioso. Porque o programa visou simplesmente e olhou simplesmente para aquilo que nós chamamos de igrejas neopentecostais, cujas práticas, qualquer uma pessoa que se dê o trabalho de ler a Bíblia consegue perceber que está desajustada daquilo que é a Escritura. Logo, aquele programa passou e o que fez? Houve um sentimento de revolta popular, de tal maneira que estavam lançadas as bases e cimentadas, de tal maneira que quando a lei foi publicada não houve oposição. Agora, nós tivemos em 2024, maio, essa conferência. E tivemos depois, mais recentemente, um escândalo que envolveu um dos profetas, todo mundo sabe, que até virou um meme. Aquilo novamente trouxe uma revolta popular e as pessoas se revoltaram contra a igreja, e isso meio que legitimou o Estado a trazer uma lei como essa, que vai mexer novamente nos assuntos religiosos. Então, eu acho que o problema é que se analisa o fenômeno religioso não numa perspectiva abrangente como se deveria fazer. Analisa-se o fenômeno religioso olhando para partes que estão já óbvias que aquilo não representa o fenômeno, a religião, não representa aqui especificamente o cristianismo. O que também é um outro problema, que depois vamos aqui olhar, é que essa lei ela é tendencialmente cristã e não olha para o aspecto religioso como tal. A proposta, pelo menos. Mas a lei, acho que... A lei é sobre liberdade de religião e de culto, mas a proposta especialmente trata de questões muito mais ligadas a cristãs do que levando em consideração outras religiões. Aqui fere também um dos princípios dentro da lei da liberdade religiosa, que é o princípio da igualdade. Ou seja, no que diz respeito às demais confissões religiosas, o Estado deve tratar todas com igualdade. Então, quando o Estado... E porque, pronto, não sei se pode parecer muito dura essas minhas afirmações, mas por detrás dessa proposta de alteração à lei há uma máfia religiosa. O que é que lhe faz afirmar que haja uma máfia religiosa por detrás da proposta? É só olharmos, por exemplo, que as declarações eu quero sempre me apegar a isso, as declarações do representante do Ministério da Cultura no Dombe. O que é que ele disse? Os vossos pastores que aprovaram isso. Ele ainda diz, os vossos pastores aprovaram isso sem ter em consideração a realidade das demais províncias. Ou seja, ele mesmo sabe, e porque se visitar o site do Ministério da Cultura e da Consulta Pública, vai perceber que apenas 6
6 individualidades foram ouvidas a quanto da consulta. E isso é um problema sério, que nos leva, obviamente, a concluir de que há, sim, um conluio de uma elite religiosa do país que influenciou ao Estado a criar, porque o Estado, vamos assim dizer, sim, tem que se preocupar com a proliferação de seitas que atentem contra a dignidade da pessoa humana, da integridade física, nisso nós concordamos, mas e aqui só para dar um avanço rápido sobre a questão de lugares inadequados, o próprio Estado tem questões que com as quais deveria se preocupar, onde há serviços públicos em lugares inadequados. Então, Quando fala, por exemplo, que há uma mão por detrás de tudo isso, eu gostaria de ler uma parte do preâmbulo daqui do documento. Aí diz o seguinte: a Assembleia Nacional aprova em nome do povo. Qual é a participação, por exemplo, do povo em relação à elaboração desta nova proposta da lei? Há um período de tempo em que há, por exemplo, a auscultação pública para posteriormente aprovarem e tudo mais. De que forma é que o povo entra nessa equação? Bom, essa expressão, a Assembleia Nacional aprova em nome do povo, ela é comum em todas as leis, porque o que se entende nos termos da própria Constituição é que a Assembleia Nacional é o representante do povo, representa a vontade, ou é a expressão da vontade popular. Então, aquilo que a Assembleia Nacional aprova, depreende-se que é a vontade do povo. Mas, no caso dessa lei, nós tivemos a realização de uma consulta pública, que, enfim, não sabemos quando é que foi, só assustamos no site, só tem 6, se quiser pode depois ver, só tem 6 participantes. 6 participantes. Teve essa conferência no ano passado, em maio de 2024, onde se discutiu sobre essas questões que provavelmente daquela mesma conferência saíram também propostas da parte da elite religiosa angolana, que chegaram à conclusão de que tinha que ser uma lei como essa, mas que depois nós, analisando a proposta e o impacto que terá, sobretudo na realização de missões, e aqui missões muito mais especificamente, missões evangelísticas e cristãs, me parece que os líderes religiosos que estiveram envolvidos na sugestão para a apresentação dessa proposta não levaram em consideração isso. Nós vamos falar, vamos entrar neste assunto mais adiante. Okay. Para já, acho que com essas bases, que tem a ver com, primeiro, o princípio do Estado laico e também a leitura rápida e interpretação do preâmbulo dessa proposta de lei, temos pelo menos aqui a base para nós prosseguirmos com a nossa conversa. E o primeiro ponto gritante desta proposta de lei, como eu disse no princípio, tem exatamente a ver com a exigência ou a obrigatoriedade de grau de licenciatura para os pastores ou líderes religiosos. Então, primeiro, eu acho que é bom que os líderes tenham um grau de licenciatura em teologia, mas até que ponto é que essa obrigatoriedade difere, por exemplo, com a liberdade religiosa ou ofende as igrejas como um todo? Bom, o artigo 31 da proposta, que vai apresentar e vai manifestar a exigência agora do grau de licenciatura em teologia para os pastores ou ministros de culto, a meu ver, primeiro ignora a realidade social. Ignora a realidade social porque nós ainda temos um país com um nível com gente com nível de escolaridade baixo. Agora nós temos visto, sim, um reacender do desejo e um acesso
a universidades, mas só mesmo universidades teológicas ou faculdades de teologia, É de há uma contar. escassez, é de contar. Contar com dedos. Do desejo e um acesso a universidades, mas só mesmo universidades teológicas ou faculdades de teologia, É de há uma contar. escassez, é de contar. Contar com dedos. Nós temos tem o Manu Lubango, penso eu, o Martinho Luanda, talvez 2 ou 3. Então a realidade social ignora a realidade social. E depois, a meu ver, o Estado acaba por se intrometer numa esfera que não lhe compete. Nós temos o artigo 10º, fiz aqui a menção, e do artigo 41 da Constituição da República de Angola. Que o artigo 41, por exemplo, ele é essencial, porque fala não só da liberdade de culto, mas de consciência. E isso me leva ao outro ponto, que é o Estado acaba por impor crenças. Primeiro que veja as incongruências. Essa proposta, no artigo 30b, estende o número de religiões aceitas. Sim. Ali nós temos agora o hinduísmo, o budismo, o islamismo. Então, As religiões africanas. As religiões africanas, ok. Imagina que, nos termos ainda da lei vigente, que é a Lei 12/19, a linha C do artigo 3º, as definições, vai falar sobre doutrina. O que seria uma doutrina, segundo essa lei? Doutrina seria o conjunto de princípios emanados de um livro ou documentos sagrados que servem de base a um sistema religioso. Ou seja, então se eu, com base na minha doutrina, que emana de um livro, que pode ser qualquer um, esse aqui, imagina que eu tive uma revelação e o meu Deus me disse que a Constituição é o livro sagrado para mim. Por exemplo. E a Constituição, um exemplo, novamente, no artigo 13º, vai me dizer que não posso fazer teologia. É pecado. E o Estado diz que os ministros de culto, que são aqueles que tanto dirigem uma confissão religiosa, devem ter necessariamente um grau de licenciatura em teologia. O Estado está a me impor crenças. Só para estar claro aqui, o ministro de culto só se refere aos pastores? Sim, pastores. Pastor, tem aqui mais uma vez também a definição. Aquele que em harmonia com a sua organização, nesse caso o ministro de culto, exerce sobre os fiéis jurisdição e orientação da fé. Nesse caso, em termos simples, seria o pastor. Então não é todo aquele que, por exemplo, sobe ao púlpito para ensinar, porque nós sabemos que nas igrejas não somente os pastores ensinam. Não. Aqui, nos termos da lei vigente, a lei 12/19, o ministro de culto é essencialmente um pastor. Então vê que nos termos e com base na minha crença religiosa, que é baseada num livro, que eu acredito ser um livro sagrado, por causa da minha fé, que, novamente, a fé, segundo esse documento, é definido como sentimento total e inquestionável na crença de realidades que não são tangíveis. Então, eu tenho convicção que o livro, a Constituição, é o sagrado para mim. E a Constituição me diz que eu não posso fazer teologia. Depois tem outra pergunta. Teologia de quê? E teologia de qual religião? Mas quando diz a Constituição não pode, te diz para não fazer teologia. Eu estou dando um exemplo. Né? Nós vemos aqui a definição na linha C, o artigo 3º, a definição do que é doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios que eu vou basear num livro que eu considero sagrado. Então, se eu considerar sagrado, daria aqui o exemplo dos mormons, considerar o livro de Joseph Smith como um livro sagrado. E se esse livro dizer que não podes fazer teologia, como é que o Estado vai me impor a obrigatória, ou seja, vai vir com a imposição de que eu devo ter necessariamente uma licenciatura em teologia? Então, o que eu entendo é que há uma contradição muito grande e gritante na lei no que diz respeito a esses aspectos. Vai ignorar a realidade social, o Estado vai se miscuir numa esfera que não lhe diz respeito e depois vai impor crenças. Eu acho que isso é perigoso demais. Por quê? Porque as pessoas são livres de crer no que acharem
no que acharem conveniente. Desde que o Estado sempre, eu disse inicialmente que quando falamos de Estado laico, é o Estado estabelecer bases, e essas bases são muito mais questões que dizem respeito à ordem social, ao pudor, ao bom costume, à boa convivência, que não podem, que sendo violadas, acabam também por desintegrar a própria convivência na sociedade. Então, esses princípios vão ser levados em conta por todas as religiões. Mas, fora esses aspectos, o Estado não pode, ainda que entender ser a medida mais viável para resolver um problema que identificou, por exemplo, a proliferação de seitas religiosas. Impor isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, isso aqui seria, na verdade, ferir o direito que os particulares têm e que lhe é atribuído pela própria Constituição. Então, eu acho que é um problema sério exatamente por causa dessa questão aqui que advém da interpretação que podemos fazer da linha C do artigo 3º. E tem, por exemplo, a outra questão, que é as igrejas que estão mais nos locais rurais, no interior, onde muitos deles, se calhar, nem os pastores ou líderes religiosos, se calhar têm apenas um ensino médio concluído, e que em tais zonas, até mesmo universidades, nós não temos. Então, até que ponto é que tu achas que essa lei pode dificultar ou prejudicar as igrejas que estão lá no interior, onde há uma escassez mesmo até de universidades, por assim dizer, seculares? O outro problema, e aqui volto nas declarações feitas pelo representante do Ministério da Cultura, Mudombo, é, por exemplo, que eles fecharam as igrejas e determinaram que em 2 dias os pastores apresentassem um certificado de teologia, de licenciatura em teologia. É aqui o ponto um princípio que é muito comum dentro do direito, que é o princípio da não retroatividade da lei. Ou seja, a lei não retroage, a lei não olha para trás, olha para frente. Então, se há já direitos adquiridos, se há já pastores, ministros de culto que já exercem a função, é ilegal, e assim posso dizer, exigir que nos termos da nova lei tenham que apresentar certificado. O normal seria, aqui ainda sem olhar para o mérito de causa da própria lei, o normal seria exigir aos futuros pastores, seja aqueles que pretendem ser pastores, que apresentem. Então, ali seria algo, do ponto de vista dos princípios do direito, execuível. Mas e a pergunta que levantou, eu já apontei aqui que essa lei ignora a realidade social exatamente por causa disso. Porque há lugares que nós temos pessoas que o nível máximo de escolaridade que tem é o primeiro ciclo. Primeiro ciclo. Alguns que só terminaram até nona classe. E pontos, como é que tu vais exigir que pessoas nessa realidade social apresentem um certificado de licenciatura em Direito? Ou seja, em Teologia. É impossível. Isso é exigir muito e é querer algo impossível de se alcançar. E mais, nesses casos, o que o Estado está a fazer vai depois criar, como sempre nós temos visto, não só nessa questão religiosa, mas em tantas outras realidades, criar abertura para os mexeiros, permita-me que a expressão. Há uma nova lei que traz uma certa exigência. Micha religiosa agora. Que traz uma certa exigência e as pessoas não têm como cumprir aquilo no tempo estabelecido. O que fazem? Pô, toma isso aqui e me deixa fazer o que é meu. E os fiscais, e aliás, até nem vai ser por iniciativa das pessoas, porque os fiscais precisa de extintor, não tem extintor aqui, não posso te abrir, então dá só aí uns 100 mil kwanzas e eu te deixo continuar. Infelizmente isso vai acontecer. Vai acontecer por quê? Porque a lei, mais uma vez, ignora a realidade social. Então,
Esse é o grande problema aqui. E depois temos, por exemplo, mas antes mesmo de eu entrar nessa questão, eu gostaria que dissesse se olha, por exemplo, nessa questão da exigência de grau de licenciatura em teologia, algum ponto positivo. Há sim um ponto positivo. O ponto positivo é que quanto mais pastores ou ministros de culto entendidos naquilo que são as bases, e aqui estamos a falar novamente, e acho que é quase que inevitável, por conta de que essa lei é tendencialmente cristã. Então nós vamos sempre falar disso, olhar por numa perspectiva, num prisma cristão. Então é benéfica, traz esse impacto positivo, porque imagina nós termos, em parte, e eu vou dizer porque em parte, nós termos pastores que são formados, mas em parte, porque inclusive o indivíduo que protagonizou aquele escândalo que se tornou meme, ele é licenciado em teologia. Vou dizer aqui claramente, meme tem licenciatura em teologia. Não sei se vocês se lembram, mas houve um tempo que ele disse, eu ouvi muito de teologia e fui lá para fazer e não vi lá nada. Não vi lá nada. Então vocês viram que aquilo não resolveu nenhum problema. Então, em parte, isso poderia sim ser solução para alguns problemas que nós temos, mas também não poderia resolver de todo a questão, e porque no fundo também o modo como ela aparece já é perigoso, como uma imposição. E uma imposição estatal. Agora, uma imposição intra-religiosa, a confissão religiosa entende que os seus ministros de culto devem ser licenciados, é uma outra coisa. Agora, uma imposição estatal também é um outro problema. Porque como dissemos, o Estado se imiscuir numa esfera que não lhe compete, não lhe diz respeito. Falou aqui por exemplo, que a forma mais razoável seria o Estado dar um tempo, ou pelo menos exigir isto aqui aos futuros pastores. Vamos supor que o Estado desse, 7 anos, a Igreja poderia se submeter a essa exigência de ter um grau de licenciatura para os pastores em teologia, se o Estado desse um tempo, pelo menos de 7 anos. Bom, eu quando disse isso, eu disse mais no sentido e numa perspectiva de respeito aos princípios jurídicos, e não propriamente como se tivesse a olhar para isso como algo que o Estado o faz com legitimidade. Legitimidade é aquele sentido de que o Estado não tem competências para isso. Aquilo são assuntos que devem ser tratados intra-religiosos. São assuntos intra-religiosos e que logo o Estado não pode, por isso. Ainda que o Estado vier e dizer, olha, daqui a 10 anos, tal como está a fazer, por exemplo, com os cursos de saúde, proibido, ali o Estado tem toda a competência de fazê-lo. Mas, no ponto de vista religioso, o Estado não deve fazê-lo. Não deve. Há aqui um grupo de crentes que, se esta lei for aprovada, muito provavelmente serão os mais afetados, que são os comunitários. Não acha que essa proposta de lei seria, por exemplo, um chamado para que os comunitários olhassem muito mais na questão da própria organização? Não sei se estou errado, mas não conheço nenhum pastor ou bispo comunitário que tenha, por exemplo, uma licenciatura, mas, claro, sei também que são pessoas muito dotadas nas Sagradas Escrituras, mas não olha, por exemplo, que este seja uma ocasião de uma melhor organização também? Há um único crente que eu conheço que é licenciado em teologia. Se calhar hajam outros. Pelo menos sei que há alguns que estão a fazer o curso via online no Brasil. Sim, eu acho que
é sim se calhar um despertar, um sinal de que precisamos, os crentes nessa condição precisam criar bases e condições para se irem organizando na medida do possível, de maneiras a que não só, e a ideia não é estar à altura das exigências do Estado, mas é estar à altura de poder servir sem muitos constrangimentos e obstáculos que se tem hoje, por exemplo. Ok. Então, eu acho que sim, há uma necessidade, mas isso é um trabalho de muito tempo, nem 7 anos, por exemplo, porque, para ser sincero, boa parte das faculdades teológicas que nós temos hoje estão tomadas pelas confissões religiosas que as detêm. E é claro, é quase que impossível, imaginemos o Instituto Teológico Batista não estar inclinado ao pensamento batista. É quase que impossível isso. Embora vai tentar, de alguma forma, ter uma certa neutralidade em determinados assuntos, mas vai estar, digamos que, enviesado com esse pensamento. Então, eu acho que é sim uma oportunidade, se calhar, como eu disse aqui, um despertar de maneiras a que se crie já as condições e as bases para que estejamos à altura de poder servir melhor a sociedade angolana. Não propriamente de nos moldarmos simplesmente às exigências do Estado, porque eu acredito que o Estado só precisa criar as bases, como eu já fiz aqui referência, e a partir disso nós vamos avançando, e claramente que a Escritura Sagrada não viola nenhum princípio da Constituição. Então, é basicamente isso. Na última tua fala, fez aqui uma ligação que me faz pensar num problema também, ou num possível problema. Por exemplo, as denominações que não têm um instituto de teologia. Com esta nova lei, eles terão de recorrer necessariamente a uma outra denominação que tenha instituto de teologia, e pode ter esse choque doutrinário, certo? Então, essa exigência de teologia ou de licenciatura em teologia é licenciatura de teologia de que denominação? Qualquer denominação? E mais, nós estamos aqui a falar, como eu disse, numa perspectiva, num prisma cristão. Porque num prisma budista, por exemplo, qual é a teologia? E o pior de tudo é que o Estado, através do INAR, já criou um programa de estudos teológicos. Já tem, qual é a expressão? Esqueci-me aqui o nome, mas já tem isso. Lá uma está espelhado, sim. sim, a grelha curricular, já está espelhado os tópicos. Isso é perigoso, porque é no fundo o Estado determinar o que é que vocês têm que estudar. E mais. E o que fizeste menção parece dar muito a entender que está a se referir mesmo ao cristianismo. É uma tentativa. E nós, como crentes, e aliás, a ideia da liberdade religiosa, ela tem fundamentos cristãos. Os cristãos, e se você perceber isso, os países cujo cristianismo, ou seja, os países que foram muito influenciados pelo cristianismo, são os países que defendem a liberdade religiosa. Tu tens uma Alemanha, tu tens, por exemplo, uma Holanda de Abraham Kuyper, que foi o principal pensador no que diz respeito às duas esferas, Estado e Igreja. Tu tens também um pouco sobre Genebra, embora tenha aquela discussão de Calvino e tal, mas são países que hoje em dia, por exemplo, têm essa abertura do ponto de vista da liberdade de religião e de culto. Então, ainda que, por exemplo, essa grelha curricular e essa lei em parte nesse assunto nos beneficia, nós não podemos, já que nos diz respeito, abraçamos enquanto crentes, quando isso está a violar o direito de outras religiões exercerem as suas práticas religiosas, que desde que não atentem como
contra a dignidade da pessoa humana. Então, trazer uma grelha curricular, onde está espelhados quais são as matérias que têm que ser estudadas, que no fundo foi um copy-paste também de não sei qual grelha curricular que já existe em teologia, que vai se impor. Como é que você vai querer que Não é perigoso afirmar que foi um copy-paste? É um copy-paste, é um claro, desculpa, mas é um claro copy-paste aquilo. Eu já tive acesso, eu vi uma parte da grelha curricular e é claramente um copy-paste. E eu estava aqui a dizer, como é que tu vais impor, por exemplo, a um ancião da Testemunha de Jeová um estudo teológico? Se ele crê, se as bases, os principais tópicos da fé cristã são considerados como heréticas para esse grupo religioso. Então, aquilo seria impor por demais pensamentos às pessoas. Então, como eu disse, eu volto aqui a tocar nesse ponto, isso é impor crenças, porque e crenças e fé, como diz a própria lei, é inquestionável. Não posso. E mais, a Constituição, no número 3 do artigo 41, diz que ninguém deve ser questionado sobre os motivos da sua crença, salvo se for para questões estatísticas, e isso deve ser anônimo. Ou seja, eu não vou recolher assim os teus dados, e ao recolher eu tenho que fazer de forma anônima. Não identificar quem és tu propriamente, mas identificar as tuas crenças para fins estatísticos, só isso. Então, eu ter que impor que as pessoas têm que fazer um curso de teologia, eu estaria, no fundo, a violar esse direito de liberdade de consciência que as pessoas têm. Ok, pessoal. Acho que esse vai ser o terminado primeiro ponto, que tem a ver com a exigência ou a obrigatoriedade do grau de licenciatura para os pastores ou líderes religiosos. Se tiver aí alguma questão ainda relacionada com este ponto, vá lá na caixa dos comentários, deixa a tua pergunta, que o nosso convidado Simão Rogério terá o bom gosto de responder. E também aproveita a dar aquele like, e se ainda não é subscrito ao nosso canal, vá lá, subscreva, que a tua subscrição, o teu like, o teu comentário nos ajudam e muito. Então, acho que podemos agora prosseguir para o segundo ponto, que é o fechamento das igrejas que se reúnem em locais que o documento chama de inadequados. Estamos a falar, por exemplo, dos quintais, dos apartamentos, Sim, dos armazéns, exato. Então, não sei se poderíamos fazer aqui a leitura do artigo. Sim, penso que pode ser. Sim, vocês têm aí o artigo, está no artigo 26. Exato. Artigo 26. Artigo 26.5 e 6. Nós falamos número 5 e 6. É assim a leitura? Sim. Ok. Artigo 26 ou número 5 e 6 do artigo 26. Ok, boa. Então, diz assim: o órgão responsável pelas atividades religiosas determina a suspensão provisória das atividades religiosas e de culto realizadas em lugares inadequados como residências, quintais, apartamentos, armazéns. As atividades religiosas e de cultos geradoras de poluição sonora e de práticas que atentam contra a ordem e a moral pública, a paz social, suscetível de criar constrangimento à liberdade de circulação ou violar as regras legais, são passíveis de responsabilidade nos termos da legislação aplicável. Okay. Gostaria de fazer um comentário rápido em relação a este ponto. Primeiro, há uma questão aqui que novamente vamos voltar, é sobre... Permita-me só, Sim. Antes mesmo de avançares, eu gostaria de entender aqui, quando diz, por exemplo, que determina a suspensão provisória das atividades religiosas. Esta suspensão provisória é a partir do momento que ela for publicada no Diário da República ou a partir do momento que este documento é exposto ao público? Não, é no momento em que ela é publicada. Porque senão aqui estaríamos, se calhar, a equiparar a proposta de lei a uma medida
a uma medida processual, que seria, por exemplo, que dá a ideia de paralisação temporária de algum acontecimento, de algum fato, por causa de um processo que está em andamento, né? Mas não se dá aqui o caso. Eu queria dizer que essa lei novamente não considera a diversidade de religião. Eu escrevi alguma coisa sobre isso, né? Sobre a problemática dos lugares de culto à luz da proposta de alteração à lei, a lei 12/19. Primeiro porque desconsidera essencialmente essa questão da diversidade de religião. E o artigo 30b, né, que é um artigo editado ou aditado, traz o leque de religiões que são aceitas na realidade angolana. E mais, um ponto aqui que deve ser levado em conta é que aquela lista não é exaustiva, é exemplificativa. Significa que podem existir outras religiões em Angola. Então, chama muita atenção a ideia de religiões de matriz africana. Essas religiões de matriz africana, elas têm diversas crenças e maioritariamente elas são aministas. Creem, por exemplo, na existência de divindade em vários elementos da natureza. Eu posso crer, por exemplo, que uma árvore que está em minha casa, e para ser uma árvore, seja um Deus. E por consequência disso, o local em que está inserida a árvore é um local sagrado. E o que seria, e aqui vamos só ler, o que seria lugar de culto à luz da lei vigente, né? A lei 12/19. Eu vou ler aqui lugar de culto, que é o artigo 3º, a linha E. Diz assim: lugar de culto, local considerado sagrado que pode assumir a forma de acidente geográfico, construção, monumento para o exercício da liberdade de religião e crença. Então, acidente geográfico, que é um local qualquer? Um local qualquer. Um local qualquer. E aqui fala de monumento. Eu vou crer, por exemplo, que uma casa onde vivia o meu profeta é um monumento sagrado porque vivia o profeta ali. Então, aquele lugar é um lugar sagrado para mim e, portanto, com base na minha doutrina, né, voltando aqui na linha C da doutrina, que é o conjunto de princípios que vão emanar de um livro que eu considero sagrado, e esse livro me diz que a árvore que está no meu quintal é uma árvore sagrada e, portanto, eu devo prestar culto ao meu Deus, que é essa árvore, no local em que a árvore está inserida. Olha, há aqui um problema. Como é que o Estado vai considerar esse local inadequado se, por um lado, o Estado me atribui a faculdade de eu crer no que eu acho sagrado com base em algum livro? Então, ponto é isso. Essa proposta desconsidera essa questão. E depois é ambígua. Por que é ambígua? Porque não define o que é inadequado. O que é inadequado nos termos dessa proposta? Sim, é ali onde eu quero chegar mesmo. A pergunta seria que critérios definem um local inadequado? Porque os critérios são diferentes. Por exemplo, um critério que vai definir como um local inadequado, do ponto de vista da atividade comercial, não deve ser o mesmo a ser usado do ponto de vista da atividade religiosa. Por que não deve ser o mesmo? Pelo menos eu creio que ambas estão a partir de pressupostos diferentes. Para o exercício da atividade comercial, nós sabemos que existem alguns elementos que são, digamos, exigidos para que, por exemplo, eu vou vender pão, ou pães, vou vender pães, né? No caso, estou a vender pães. Ao vender os pães, eu devo ter um local que reúne as condições de salubridade para o pão ser bem conservado e depois ser vendido. Mas isso é porque eu estou a vender algo àquelas pessoas. Agora, para o exercício da liberdade religiosa, eu paro do pressuposto de que a sacralidade do culto depende da minha crença, e a minha crença depende de um livro. Então, se o meu livro me diz que a minha árvore... Ainda que não reunir condições, por exemplo,
chamam Salubridade, habitabilidade. habitabilidade, exatamente. O problema aqui, velho, e aqui eu vou ter que ser forçado a concordar com muitos dos nossos irmãos afrocratas, exatamente porque essa lei, no fundo, ela é uma lei que leva em consideração muitas questões ocidentais. Porque, veja, imagina, tu achas que o local em que está uma árvore, estou sempre a dar exemplo de uma árvore por causa dessa questão de religiões aministas, né? Aministas no caso, que creem na divindade de vários elementos da natureza. Uma árvore que está num quintal nem sempre vai ter condições normais de habitabilidade. Mas eu creio naquilo. Então, o que eu acho é que o Estado não deveria, primeiro, impor o fechamento desses lugares, mas dar recomendações para que os locais reúnam o mínimo de condições para habitabilidade. Habitabilidade, questões de salubridade, segurança, higiene, recomendações. Recomendações. E trabalhar junto dessas instituições ou confissões religiosas, de maneiras a que consigam encontrar isso. Porque depois o que acontece? Eu gostei do exemplo que alguém deu num programa também, onde estava a se discutir essa questão. Ele diz, por exemplo, num bairro onde há muitas casas de chapas, não vão exigir uma igreja com estilo Simão Toco, como tem no Golfo 2. Não vai exigir isso. Então, vai existir uma desproporcionalidade ali. Então, tu estás num bairro que... Então, para esses bairros estão praticamente condenados a não ter igrejas. A não ter igrejas. Porque, vê, se tu fores a ver as imagens que estão aí a circular nas redes sociais das igrejas que foram fechadas, são igrejas que estão a refletir o ambiente social. Ou seja, são igrejas que refletem o contexto social daquela comunidade. Então, são igrejas de pau a pique, porque boa parte das casas lá naquela comunidade são de pau a pique. E essas vivem ali. Então, vai ser desproporcional o Estado considerar inadequado e exigir que as confissões religiosas tenham lugares adequados quando a realidade social ali não é, digamos, ela mesma adequada para as pessoas viverem. E aqui entra em questões teológicas, por exemplo, como é as missões. Como é que as igrejas começam? Maioritariamente as igrejas começam em quintais e em casas. Como meio de começar? Claro, o problema dessa norma, da redação dessa norma, é mesmo a ambiguidade. Claro, a não ser que apareça o proponente dessa alteração no Ministério da Cultura, e não só. Normalmente, além da proposta, para a alteração de uma lei, existe o que nós chamamos de um documento de fundamentação. Não temos esse documento? O relatório de fundamentação, pelo menos pelo que eu saiba até aqui, não há. O relatório de fundamentação. No relatório de fundamentação vai se explicar ponto por ponto as razões de alteração de uma determinada norma. Nós tivemos, por exemplo, aqui o caso da Constituição, tem um relatório de fundamentação, porque que o Presidente da República propôs uma alteração à Constituição, quais são os pontos, os artigos, porque isso devia ter sido feito. Porque se tivéssemos acesso a esse documento, obviamente nós não teríamos muito problema em questões interpretativas, porque aquele documento nos guiaria a percebermos qual é a ratio daquela determinada norma. Então, ela é ambígua, inadequada. O que é inadequado? Temos aqui, por exemplo, a questão da poluição sonora, que também muitas vezes associam as igrejas, que ou pelo menos esse documento coloca como sendo inadequado. Sim, tem, por exemplo, a questão da poluição sonora, e o Estado vela por isto. É um
ponto por ponto as razões de alteração de uma determinada norma. Nós tivemos, por exemplo, aqui o caso da Constituição, tem um relatório de fundamentação, porque que o Presidente da República propôs uma alteração à Constituição, quais são os pontos, os artigos, porque isso devia ter sido feito. Porque se tivéssemos acesso a esse documento, obviamente nós não teríamos muito problema em questões interpretativas, porque aquele documento nos guiaria a percebermos qual é a ratio daquela determinada norma. Então, ela é ambígua, inadequada. O que é inadequado? Temos aqui, por exemplo, a questão da poluição sonora, que também muitas vezes associam as igrejas, que ou pelo menos esse documento coloca como sendo inadequado. Sim, tem, por exemplo, a questão da poluição sonora, e o Estado vela por isto. É um problema também. Então, não seria uma forma também do Estado, se calhar, tentar ver ou resolver este problema? De facto, a poluição sonora é um problema, mas dá exemplo. Onde eu vivo, tem um vizinho que, quando lhe dá vontade, põe as colunas fora, parece que ele é DJ, e fica fazendo barulho de manhã até à tarde, até às madrugadas. E é claro que a poluição sonora é um problema, é óbvio, mas encerrar nesses termos. E, aliás, já existem normas que são aplicáveis a esse ponto. Normas administrativas, por exemplo, que se aplicam a questões de poluição sonora. Então, qual é a necessidade do Estado ter que criar agora uma lei no âmbito da liberdade religiosa para se impor essas questões? Acho que é um problema assim, que deve ser tratado com seriedade, de facto, mas não. Por isso que eu disse, o Estado identificou um problema, identificou um efeito e não a causa, e que está a combater o próprio efeito com medidas que não são apropriadas. Mas qual seria a causa nisto? Nós, quando falamos da causa, nós temos que olhar para a realidade como um todo, não só no prisma religioso. Então, nós temos uma realidade social que, no fundo, a realidade religiosa ela tende a manifestar a realidade social. E foi o que eu disse, por exemplo, tu não vais para uma comunidade onde as casas são de chapas e esperar que a igreja tenha uma estrutura monumental, uma estrutura grande, robusta, pomposa e tal. Não vais esperar que seja isso. Mas não é isso que o Estado também está a exigir. É claro, mas tu não vais para uma comunidade, por exemplo, eu de vez em quando, e uma boa parte do tempo eu viajava para Cubango e tal. E no percurso de Luanda para Cubango, se tu fores olhar para as comunidades ali, tu vês igrejas de adobe, por exemplo. E nas imagens que parecem das igrejas que foram fechadas, são igrejas de adobe, igrejas de tendas, que, como eu disse, refletem a realidade social. Então, a causa primária é ainda o estado social das comunidades, que é a causa, é o problema. O problema é esse. Que, por exemplo, se tu tiveres, como é que tu vais... Vou dar aqui exemplo. O Estado está preocupado com a proliferação de seitas religiosas que enganam as pessoas, manipulam os fiéis, essa coisa toda. Tu não vais para uma comunidade onde pessoas têm um nível de escolaridade básica, o índice de desenvolvimento humano é também considerável, e sim, tu não vais para... Imagina eu, um profeta, chego para aquela cidade, o que eu vou usar como isca para pescar aquelas pessoas? Praticamente estou com mãos atadas, porque são pessoas que estudaram, são pessoas que têm o índice de desenvolvimento humano razoável, então essas pessoas basicamente têm o básico já todo ele feito, que se calhar se for para usar alguns mecanismos para manipular, eu teria que usar estratégias muito mais sofisticadas. Então, não essas básicas que temos visto têm sido usadas
pelas seitas religiosas que vão surgindo por aí, por causa da realidade social daquelas pessoas. Então, tu vais para um bairro Mabor, por exemplo, Petramol, você olha para as pessoas que estão ali, o modo como vivem, justifica a existência de tantos falsos profetas tentando lhes vender a esperança de uma vida boa que não lhes é assegurada por quem deveria. Então, eu acho que se atacar primeiramente a causa real, que é essa degradação social que as pessoas vivem, eu acho que esses efeitos vão aos poucos serem resolvidos. Mas no âmbito religioso, por exemplo, até que ponto o Estado deve se omitir diante de todo esse fenômeno, tal conforme nós frisamos no preâmbulo da proposta da lei? Eu acredito que há mecanismos normais se o Estado criou o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, seria através desse instituto que o Estado, por exemplo, iria realizar de facto e não me refiro simplesmente do Estado, sentar com alguns, né, como dizem, para o inglês ver, e depois dizer que houve alguma concertação com as autoridades religiosas. Não, estou a falar de facto considerar até as minorias que existem, mas que são e fazem parte do fenômeno religioso como tal. Então, ali sim nós poderíamos ter realmente um Estado que, através aqui do INAR, procura com sinceridade e alguma sensibilidade tratar de questões religiosas. Então, eu acho que é nesse aspecto. Ok. Há aqui uma questão muito prática e eu vou novamente mencionar os comunitários, que são, por assim dizer, o grupo cristão que, se a lei for aprovada, muito serão afetados, que boa parte dos comunitários reúnem-se em quintais. Então, diante dessa proposta de lei, ou se for aprovada e publicada no Diário da República, e aqui se calhar poderíamos falar do ponto de vista bíblico, como é que o grupo dos comunitários deveriam se posicionar diante desse fenômeno? Bom, talvez numa primeira instância, se calhar um pouquinho estranho falar isso, mas o movimento como tal é estranho à própria lei. Quando digo estranho à própria lei, porque se o Estado tem que registrar, cadastrar, e nós praticamente não estamos cadastrados, reconhecidos, se assim podemos dizer. Então, numa primeira instância, isso não representaria um problema, no sentido em que é como se nós não existíssemos para a lei. Para essa lei aqui, a Lei 12/19 e a proposta de alteração que se pretende fazer a mesma. Mas, no segundo ponto, considerando que o Estado vai olhar para a realidade comunitária como existente e um grupo que se reúne, aqui, como eu disse, a entrada em vigor dessa lei não deve estabelecer suspensão temporária. E eu acredito que não devia ser esse o mecanismo. Qual devia ser o pelo menos, assim, do ponto de vista legal, primeiro, trazer aos grupos religiosos que se encontram nessa situação, dar-lhes tempo. Primeiro, procurar saber se estão naquela condição. Porque há igrejas, por exemplo, eu sei de algum irmão que está... diria um irmão pentecostal, né? Mas enfim, um irmão do Senhor está a começar uma obra, mas tem se reunido num apartamento. E eu sei, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado daquele irmão, que isso é provisório. Começaram nesse apartamento e provavelmente dentro de algum tempo eles vão ter que encontrar um espaço para se reunirem. Ok? Então eu acho que a aplicação dessa lei passaria primeiro por fazer um levantamento da realidade, se essas pessoas estão em quintais, em apartamento, por ser uma fase inicial, e depois se pretendem, qual é a fase, em que fase se encontram já nessa mudança desse local que o Estado considera inadequado. Porém, me parece que o grupo dos comunitários não
Sim. Esse é o ponto. Aham. O ponto é, agora, o ponto é especificamente aqueles que não creem Exato. necessariamente que precisam de um monumento. Por isso é que eu De um estava templo. quer dizer que, e eu volto, a sacralidade do local do culto deveria estar dependente, nos termos da lei, da crença de uma determinada confissão religiosa. O que se deveria buscar junto dessas confissões religiosas é simplesmente a criação de condições mínimas de habitabilidade, mas que se eles consideram, porque imagina se eu considero o quintal, eu considero um quintal como sagrado para se exercer a liberdade de religião e de culto, e o Estado considerar aquele local inadequado. Primeiro, é inadequado por quê? Depois, é inadequado e ponto final. Porque temos que me mudar para um outro local. Nesse caso, eu tenho que abandonar o local que eu acredito ser sagrado para ir a um outro lugar que eu não acredito ser sagrado. Então, há aqui uma interferência naquilo que é o exercício da minha liberdade religiosa. Então, imagina que, e essa é a condição, penso que da maior parte dos que compõem o movimento comunitário, é que não creem que precisam de algum espaço. O quintal é voltar à originalidade, é voltar àquilo que dá como viviam os apóstolos, que se reuniam em casas, em casa dos santos, e essa coisa, tal como descreve a Escritura. O Estado então estaria a dizer, olha, vocês estão a crer errado, vocês precisam de um espaço. Então, aqui levanta-se novamente um problema, é o Estado me impor o que eu acho ser sagrado e o que eu não acho ser sagrado. O teu livro sagrado diz uma coisa, por exemplo. E o Estado diz, olha, você tem que crer nisso e aquilo. Então nós estaríamos a voltar num Estado autoritário, num Estado completamente totalitarista e a impor às pessoas o que devem até mesmo crer. Porque o ponto é... Mas aqui você não olha, por exemplo, numa visão de ordem pública, ao invés de, por exemplo, imposição ou ferir com a liberdade de religião e culto. Ordem pública também chega a ser uma questão muito pronto, eu diria que chega a ser muito subjetiva para o Estado. Eu, pelo menos até onde eu saiba, não existe um padrão de aquilo que podemos chamar como ordem pública. Ok. Tem um caso dos nossos, vou chamá-los irmãos, no sentido de sermos todos homens e avolados, nossos irmãos muçulmanos, por exemplo, alguns que são muçulmanos, que têm o hábito de, a partir das 12 horas, ali no Hoje Ainda, fecharem praticamente o caminho e viabilizarem a circulação das pessoas. Claro que isso é uma perturbação da ordem pública. A normal circulação das pessoas. Está claro que tanto do ponto de vista constitucional como das demais leis, que as pessoas têm direito de circulação, de livre circulação, de ir e vir sem serem impedidas. Agora, se eu colocar alguma coisa que impeça as pessoas de circularem, estaria, digamos, a violar essa questão da ordem pública. Nesse aspecto em concreto. Fora isso, eu não vejo, por exemplo, como é que alguém que está a reunir em quintais, eu acho que talvez está aqui a levar em consideração imagine que aqui onde nós estamos, nesse espaço... E por incrível que pareça, estamos num quintal. Estamos num quintal, nesse espaço, haja põe aqui colunas e tal, e começa a fazer um culto. Eu acho que nesses casos, sim, se eu fazê-lo com constância, num horário considerado um horário morto, em que as pessoas estão a dormir, porque também temos que levar em consideração questões de boa convivência. Falando de boa convivência, tem lá no meu bairro, adjacente à minha casa, uma igreja que já ouvi um dia que um vizinho foi lá reclamar às madrugadas, porque, claro, se você vai ter vigílias que são, vamos aqui dizer... Sim, tem mesmo essas questões, as vigílias, são vigílias, período noturno são realizados em quintais. Sim. Pronto, embora vocês podem reclamar contra isso, mas existe a realidade das festas que também são realizadas nesses horários, que também contribuem para esse problema da poluição sonora. Mas olhando para o fenômeno religioso, o que eu acho é que, e eu volto aqui, já existe legislação aplicada a esses aspectos,
e o Estado deveria lidar com isso administrativamente falando e não criando imposições de uma lei que deveria tratar-se de questões de liberdade religiosa. Esse é o meu ponto desde o início. Claro que é um problema, mas que o Estado deveria, ao lidar com isso, ter um pouquinho mais de cautela e não utilizar-se do seu use pay, do seu poder soberano que tem sobre o país para, digamos, tentar acabar, porque aqui o ponto é mesmo um ataque às missões, ao início da igreja e aos grupos minoritários, por exemplo. Porque as igrejas grandes, pelo menos aqui na cidade, conseguem se livrar ou escapar dos efeitos dessa lei. Mas nas periferias, mas lá nas zonas recônditas, conseguem? Não conseguem, porque tem igrejas em quintais e tem igrejas em lugares que vão ser considerados inadequados. Então acha que o Estado não olhou para essas vertentes todas? Não olhou. E mais, eu aqui voltaria às declarações do responsável lá do Ministério da Cultura no dono. Os pastores, ele a dizer, os vossos pastores não levaram em consideração a realidade das demais províncias. E esse é o grande problema. Ok, pessoal, mais uma vez te convido a curtir o canal ou o vídeo, caso esteja a gostar. Deixa aí os teus comentários e compartilha o vídeo. Está a ser uma conversa interessante. Já abordamos os 2 primeiros pontos. O primeiro que tem a ver com a obrigatoriedade do grau de licenciatura para os pastores e líderes religiosos. E agora o segundo ponto, que na verdade são pontos gritantes nessa proposta de lei, que tem a ver com o fechamento das igrejas que se reúnem em locais inapropriados, principalmente em quintais e apartamentos. E agora gostaríamos de entrar para a última sessão da nossa conversa, que tem a ver com as vestes, né, como forma de identificação dos fiéis e dos líderes religiosos. Fala, qual seria a grande motivação do Estado para exigir, então, indumentárias que identificam os fiéis e os líderes religiosos? Como eu disse, nós temos um problema aqui com essa proposta, exatamente porque ela não nos traz o relatório de fundamentação. E com base no relatório de fundamentação, nós teríamos a compreensão exata da razão, da ratio do Estado e aqui mais particularmente do Ministério da Cultura como órgão proponente para a percepção dessa proposta. Mas veja, sim, não, eu queria perguntar se essa argumentação que deveria vir juntamente com a lei dá-se, se calhar, depois da publicação ou antes mesmo? Antes e, sobretudo, no momento em que ela vai para o Parlamento. Ok. Esse relatório de fundamentação é um documento que é lido mesmo lá no Parlamento, pelo representante do Ministério, ou mesmo pelo próprio ministro lá no Parlamento. Mas bem, agora veja, a imposição de uma indumentária como tal, ela não é uma coisa inédita. Nós já temos na Lei 12/19, sobretudo no artigo 14, alguma questão sobre indumentária. Só que com uma diferença. A diferença é que a Lei 12/19 apresenta a necessidade dos fiéis e dos ministros do culto usarem uma indumentária adequada para fins ou para efeitos de segurança civil, de segurança e de proteção civil. Mas a novidade nessa proposta é até a criminalização de uso de vestimentas que não favoreçam a identificação inequívoca, que é uma expressão que, identificação inequívoca, o que seria? Talvez seria estar trajado assim de um fato social e com base nisso sermos identificados como homens da igreja. Só que
isso é um problema, porque qualquer um pode ir para um mercado, comprar um fato social e usar. Será que com base nisso vai ser identificado inequivocamente como alguém de uma determinada igreja? Se calhar eu acho também, eu escrevi alguma coisa sobre isso, sobre a imposição da indumentária e o problema que isso tem. Se calhar o Estado tenha sido motivado a fazê-lo tendo em consideração aqueles pretensos generais da fé que usam até de fardas também. Fardas, vestimentas que se assemelham a vestimentas oficiais, por exemplo, de polícias, de militares. Se calhar seja com base nisso. Porque depois o artigo diz... Nessa vertente também o Estado proibiu que... Sim, porque se tu olhares a lei, que é o grande problema, é que essa lei condena como crime. O ponto é que há uma criminalização aqui de uso de vestimentas indevidas, como se fosse falsa identidade. Então, imagina que eu sou general da fé e vou me vestir como se fosse um general da... Vamos dizer, um general das Forças Armadas, por exemplo. Então, a lei vem condenar isso. Mas, primeiro que eu acho, já olhando com uma visão crítica, que viola a liberdade de religião individuais. Por quê? Eu fazer aqui uma analogia com o direito do trabalho. Mas viola ou permita-me fazer essa questão, sim, ou reforça, porque já temos, por exemplo, algumas denominações com indumentárias próprias. Não. Será que na perspectiva do Estado não seria um reforço mesmo à identidade religiosa? Essas denominações o fazem por motivos puramente, vamos dizer aqui, teológicos e não políticos ou impostos pelo Estado. Tu tens uma igreja toquista. Exatamente. Por que o uso do branco? Verde. Por que eles não usam o preto, que chamam de cores berrantes? Se você for lá investigar, são razões teológicas. Tem alguma fundamentação teológica para eles usarem aquele tipo de vestimenta. Você vai para um Simão Kimbangu também, é a mesmíssima coisa. Existem razões teológicas por detrás disso. Agora, por que eu disse que viola? Porque se você olhar o direito do trabalho, por exemplo, no que diz respeito aos direitos e liberdades do trabalhador, o trabalhador tem o direito de se vestir como quiser, desde que não fira o pudor e a moral. Salvo aquelas profissões que existem uma indumentária. Dos médicos. No vosso caso também, os juristas que estão sempre apremados de fato. Não. Isso aí é uma questão cultural, uma questão já de tradição. Então, tem essa. Se eu, por exemplo, impor, enquanto entidade empregadora, o uso de uma vestimenta, aquilo deve ser com base em alguma razão específica da própria profissão. Não porque eu quero, não, decidi que a partir de hoje todo só tem que vir de branco. Então, se isso é assim no direito do trabalho, quanto mais no que diz respeito a essa área importantíssima e sensível da vida social, que é a religião. Então, a meu ver, isso viola as liberdades dos indivíduos. Segundo, ignora o elemento místico das vestes dentro da religião. Quais são esses elementos? E o que eu estava aqui a dizer. Uma igreja toquista, por exemplo. Por que usam branco? Por que não usam preto? Por que não usam brincos, por exemplo? São acessórios, mas fazem parte, podemos aqui considerar como vestimentas e tal, indumentários. Existe uma razão teológica. Eles vão entender que não se pode usar brincos e tal. Aqui tem questões históricas que eu lembro de ter lido. Mas a proposta vem e diz: vocês têm que usar uma certa indumentária que permita a identificação inequívoca dos fiéis, sob pena de estarem a cometer o crime de falsa identidade. Então, eu acho que, sobretudo, religiões de matriz africana têm uma vestimenta típica deles. Então, tu vais querer que a
a lei, da forma que está boa. Tá bom em que sentido? Nesse sentido de não penalizar ou criminalizar o uso de vestimentas que não sejam que não se enquadrem nessa identificação inequívoca. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade em compreender esse ponto da vestimenta. Por exemplo, a própria lei, ou a lei vigente, aceita várias religiões, tal conforme fez a menção no princípio. Essa vai ser uma indumentária específica para cada religião, uma indumentária para cada igreja. Há na lei uma especificidade em relação às indumentárias? Não, esse é o problema. Então, como é que vamos entender essa questão das vestimentas? Desde o início, é essa ambiguidade no que diz respeito à lei, que ela não esclarece. Ela não esclarece, ela simplesmente diz que os fiéis devem se vestir de tal maneira que isso possa permitir a identificação deles, identificação inequívoca. Ou seja, parece que, interpretando esse artigo, ao olhar para alguém vestido, eu tenho que saber que esse aqui é fiel de uma igreja. Mas, na nossa realidade, se calhar o mais fácil seria identificar os nossos irmãos angolanos da Tocuista e do Simão Kibamo. Ou TJ, não TJ nem tanto, porque eu posso me vestir, da forma que eu tenho que ser uma gravata, eu sou um TJ. Então, isso aqui é um... E como eu disse, a ratio ou a razão dessa imposição da parte do Estado, se calhar seja o uso de fardas por esses pretensos generais da fé. Então, o Estado olhou como é que o indivíduo que é pastor vai vestir como se fosse um militar? Não pode. Ok, até aqui concordamos, mas penalizar ao ponto de tornar aquilo um crime, quando na lei vigente, na lei 12/19, aquilo existe como uma medida para assegurar a proteção do próprio fiel e não para, digamos, criminalizá-lo. Então, eu acho que é uma medida desnecessária. Isso é gastar tinta para criar-se uma lei. E mais, gastar tinta e gastar tempo dos deputados que podiam estar lá a aprovar leis que são muito mais necessárias ao país do que uma coisa dessa. Porque já existe uma lei que regula isso, que é a própria Lei 12/19, que já fala sobre questões de vestimentas, de indumentária. Só que, com o leque que foi praticamente estendido, se expandido, estamos aqui a falar do leque das religiões, nos termos do artigo 30b, as religiões de matriz africana, os irmãos pan-africanos, como é que eles vão se vestir de forma inequívoca? Será que isso não vai ter algum problema na identificação deles e depois não vai trazer outras tantas questões? Será que agora, e essas são perguntas que devem se fazer ao texto da lei, só que o texto ele é em si mudo, permite várias interpretações, salvo se nós tivéssemos um documento que pudéssemos explicar, olha, com relação a vestimentas para identificação inequívoca, quer dizer isso e aquilo. Pelo menos ali estaria claro para nós o que a lei quer dizer e a partir dali não haveria problemas para a interpretação. Depois, no final de tudo, os aplicadores da lei, nesse caso a fiscalização, é que são os que mais vão cometer contra essa própria lei, porque vão usar de um zelo tão excessivo que vão acabar por prejudicar quem está realmente digamos, a viver e a andar sem violar essa lei, só porque acham que não está de forma a ser identificado inequivocamente. Esse é o grande problema. Ok, pessoal. São esses os 3 pontos mais gritantes dessa nova proposta de lei. Claro, há muito que se falar nessa proposta de lei e, como eu disse no princípio da nossa conversa, são questões que levantam opiniões
diferentes, são questões sensíveis. Líderes religiosos têm sentado, têm debatido em relação a este tema. Juristas, tal como nós temos aqui, o nosso irmão Rogério, tem também dado o seu contributo em relação a essa nova proposta de lei, e até pessoas da sociedade como um todo também têm abordado este tema. Então não é um tema que, por assim dizer, poderíamos esgotar em um único episódio, mas nós fizemos aqui simplesmente uma abordagem geral. Mas diante de tudo isto, e aqui vamos entrar já no último ponto, que tem a ver muito mais com aquilo que é a perspectiva bíblica, né? Diante por exemplo, da situação dos líderes serem exigidos o grau de licenciatura em teologia, que a Bíblia não exige necessariamente, o fato de proibirem que as igrejas se reúnem em locais inapropriados, como quintais, que a Bíblia também não proíbe. Então, como é que a igreja, como é que os líderes devem responder, ou quais são as bases bíblicas, né, para então a resposta da igreja em relação a esse fenômeno todo? Bom, isso é uma pergunta muito interessante. Nós, enquanto igreja, precisamos realmente nos posicionar face a isso. E já que, desculpa mesmo em te cortar, uma vez que isso afeta principalmente, e eu estou sempre a fazer menção disso, o grupo dos comunitários, como é que os comunitários devem se posicionar em relação a isto? Eu acredito que esse é o momento no qual a igreja é chamada a se unir para fazer face a isso. Isso, sempre que a igreja assim agiu, houve algum recuo da parte da entidade responsável. Então, esse é o primeiro momento de se unir, e aqui diria talvez momento de esquecer algumas diferenças existentes, e aqui falo de comunidades e de outras confissões religiosas que entendem que realmente a aprovação desse diploma como tal acarreta sérios problemas para o próprio avanço da fé cristã em Angola. Nós cremos claramente, né, como o próprio Cristo disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que a igreja iria prosperar continuamente no que diz respeito ao avanço do reino, à proclamação do evangelho, ao alcance das nações, independentemente da oposição dos reinos, a igreja iria avançar. Entretanto, isso não é um chamado à inércia, ou seja, a igreja não é chamada a ficar impávida e serena diante de questões óbvias que estão a violar direitos e princípios consagrados na lei. E são direitos, digamos, inalienáveis. É algo que está consagrado até em documentos internacionais. Estamos aqui a falar de Declaração dos Direitos Humanos. Também consagra como inviolável o direito da liberdade de religião e de culto. Está lá. Então, são questões muito essenciais que os cristãos, todos nós, somos chamados a lutar pelo que é justo. Então, pelo menos a minha perspectiva, e é isso que nós temos de modo local na igreja, procurado fazer é levar a compreensão dos irmãos sobre a seriedade desse diploma e a sua aplicabilidade, sobretudo o impacto que terá na missão da igreja e em nós que, por mais que nos derem muito tempo, nós não vamos ter como nos organizar agora atendendo às exigências do Estado. E como é que a igreja pode cumprir a sua missão sem entrar em confronto direto com o Estado diante, por exemplo, dessa proposta? Se a proposta se mostra injusta, a única solução da igreja é realmente entrar em confronto. E quando digo confronto direto com o Estado, não estou a dizer em... iria aqui usar, por exemplo, o caso de Paulo a ser julgado e apresentar a sua defesa fundamental adiante. E é isso que felizmente aconteceu com um irmão, o pastor André Pimpão. Fez um artigo, elaborou um artigo muito bem feito, onde tanto apresentava problemas do ponto de vista político e do ponto de vista teológico que essa nova proposta traz.
Então eu acho que a primeira opção que a igreja tem é lutar contra esse diploma numa perspectiva ainda argumentativa, ou seja, talvez tanto do que estamos aqui a fazer e sejamos sinceros, irmãos, e convenhamos que isso tem causado algum impacto realmente. Isso Exato. está a chegar a quem de direito, sobretudo ao INAR, isso está a chegar. E já há várias lives, vários podcasts a serem gravados com relação a esse assunto. Então, do ponto de vista argumentativo, esgotarmos tudo que estiver ao nosso alcance, através de lives, de publicações, de conversas, e usarmos as redes sociais e abusarmos dela aqui no bom sentido. Posteriormente a isso, eu acho que pode chegar o caso da igreja chegar mesmo a sair nas ruas e manifestar contra essa lei. Por quê? Antes, a igreja vai se unir porque está a violar um direito. Isso é como se o Estado quisesse aprovar uma lei que dissesse que as crianças menores de 2 anos têm que morrer. Por exemplo, uma lei tão bárbara como essa. Se a igreja ficar em paz desse, eu estaria a consentir com isso. Então, eu acho que é isso. Usamos, do ponto de vista argumentativo, todos os meios necessários e depois, como o último recurso, havendo persistência da parte do Estado, uma manifestação. Eu penso que é muito normal que a igreja faça uso dos direitos que são oferidos pela própria Constituição. E o direito da manifestação, normalmente ela surge quando há essa insatisfação face a alguma lei ou alguma política do Estado que viole gritantemente os direitos e liberdade dos cidadãos. E claro, não menos importante, e que deve como que regar tudo isso que a igreja quiser fazer, é orar ao Senhor, colocar-se na brecha, clamar a Deus, pedir graça, sabedoria, de maneiras aqui. E nós sabemos, à luz de Provérbios 21, Salomão vai dizer que, assim como os rios, o coração dos reis está nas mãos de Deus. Ou seja, então, orarmos a Deus e no que nos diz respeito, também com 1 Timóteo 2, e isso ser realmente um meio que nós usamos para influenciar a decisão que está a ser tomada pelos líderes políticos do nosso país. Então, a manifestação que tu te referes, por exemplo, nesse contexto, seria simplesmente depois da publicação no Diário da República, ou nesse espaço de tempo também poderia haver um tipo de manifestação ordeira? Tanto antes como depois, uma manifestação pacífica nos termos da Constituição e da lei, eu acho que é viável também para tentarmos parar isso. E penso que seria... Não é a primeira vez, porque quando se publicou a Lei 12/19, a OPEA, que acho que é a Ordem dos Pastores Angolanos, também se manifestou contra isso, porque havia aí alguns aspectos daquela lei que não eram, digamos, boas e favoráveis à igreja. Okay. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos, claro, como alguém disse, talvez essa proposta foi necessária porque tirou a igreja do sono e nos despertou, porque anteriormente nós não queríamos saber de questões públicas, nós estávamos muito mais envolvidos em tratar as nossas questões como tal, quando há também questões públicas que precisam realmente ser tratadas, e a igreja não pode ficar impávida e serena como uma voz profética de Deus em meio à sociedade. Okay. Para terminar, eu gostaria de ler 2 textos bíblicos, Sim. muito rapidamente mesmo, e depois vai fazer um comentário rápido. O primeiro é Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus que aos homens, e depois é o texto de Romanos 13, 1-2, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque na autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então temos aqui 2 textos que parecem um paralelo. Por um lado, diz que nós devemos obedecer às autoridades, e as autoridades foram instituídas por Deus.
e por outro lado, temos aí mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Sim, sim. Realmente parece aqui haver uma contradição entre os textos, mas não há, porque nós devemos obedecer às autoridades até quando elas não nos forçam a fazer o que é contrário ao que nós cremos nas Escrituras. E mais, a própria Constituição, antes de eu entrar propriamente no cerne dos textos, nos mostra que há a possibilidade daquilo que é chamado de objeção de consciência. Então, eu posso deixar de fazer algo por crer que aquilo fere os princípios que estão na minha consciência. Então, se uma lei é injusta no sentido de violar os princípios das Escrituras, por que não nos insurgir contra ele? Então, tanto Pedro, aí em Atos, como Paulo em Romanos, não estão a se contradizer. Aliás, porque o próprio Pedro, depois, mais tarde, na sua carta, vai dizer que nós também devemos obedecer às autoridades, mas é uma questão de nós obedecermos às autoridades desde que elas estejam a agir conforme a palavra de Deus. E é claro que elas não vão agir diretamente conforme a palavra de Deus, mas indiretamente nós podemos depreender que o Estado está a seguir os princípios bíblicos, como também podemos depreender que o Estado está a ferir os princípios bíblicos, porque ela, embora seja uma serva de Deus ou um servo de Deus, não é um servo de Deus tal como Paulo era. Porque Paulo tinha consciência plena de que era servo de Deus, escravo de Cristo, mas o Estado não tem. O Estado, por exemplo, não tem consciência de que é servo de Deus, nos termos que Paulo estabelece aí em Romanos 13. Mas nós como crentes, pelo conhecimento que temos da Escritura, sabemos que o Estado é um servo de Deus que serve os propósitos de Deus, embora esses propósitos não estejam explicitamente declarados nas Escrituras, mas sabemos que no final de tudo eles servem a Deus. Então, nós somos chamados a obedecer o Estado e dizer como Paulo, como Pedro e João ali em Atos 5, só quando elas estão de acordo com aquilo que nós cremos que é verdadeiro na Escritura. Fora isso, eu até vi alguns líderes religiosos a fazerem menção de Romanos 3, temos que nos submeter como se devemos ficar impávidos e serenos, mesmo até quando o Estado, mesmo sendo esse servo de Deus, conforme estabelece o texto, esteja a ferir gritantemente aquilo que são os princípios da Escritura. Ali, nós como crentes temos a legitimidade de nos insurgir contra essa lei, ou contra um determinado ato do Estado em específico que viola os princípios da Escritura. Ok, Simão Rogério, queremos agradecer enormemente por disponibilizar o seu tempo e estar aqui no nosso espaço para falar sobre esse tema que tem uma repercussão pública em todas as áreas. Então, agradecemos enormemente e queremos contar contigo nas próximas ocasiões. Muito obrigado mesmo. E gostaria que tivesse aí um minuto para dar as saudações a quem gostaria que fosse enviado. Okay. Então, agradeço pelo convite que me foi formulado. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade e de poder falar à disposição dos irmãos da igreja, da sociedade em geral, o conhecimento que temos, tanto da lei como da Escritura. E, bom, não sei se vou deixar... minhas coisas. E aos irmãos que verão, que estarão nos assistindo, sim, que possamos nos unir em torno dessa causa e buscarmos ao Senhor em oração. Se possível, temos que jejuar, clamar a Deus por graça, por sabedoria, de maneiras a que nós consigamos lidar com essa situação. Então, penso que é isso. Aplausos vai para a minha esposa. Pessoal, este foi o episódio de hoje sobre as novas exigências que são impostas às igrejas que se reúnem em Angola, principalmente aquelas que se reúnem em quintais, a obrigatoriedade da teologia, ou do curso de teologia para os líderes religiosos e também a questão da indumentária como forma de identificação dos fiéis
e dos pastores. Então, terminamos aqui. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam esse episódio até ao final. Não se esqueça de subscrever ao canal e de dar aquele like. E também recomenda ou reencaminha esse vídeo a todos aqueles que você acha que precisa assistir ou ver este conteúdo. Tal conforme eu disse no princípio, é um conteúdo realmente que vale a pena ver. Então, é isto. Vamos terminar e obrigado por assistirem até então. Estamos juntos.